Fala, gente, nós começamos já, hein? Não! Começamos. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mano, nós estamos aqui à mesa. Na real, a gente já queria estar gravando esse pau. Toda vez é essa mesma mensagem, né, mano? Novo. É, toda vez, de novo, é a mesma mensagem que a gente já tava... Mas é porque é real isso. Vocês não têm noção. Queria que vocês conhecessem aqui o ambiente. Sempre começa a conversa lá atrás. Sou Gabriel, sou um dos hosts aqui do DRP Podcast, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Antes de começar o vídeo, vai lá, se inscreve, curte, comenta, manda pra aquela velhinha chata que eu sempre falo dela. Eu sou doido pra conhecer essa velhinha chata. Manda pra velhinha legal, manda pra todo mundo que você pode, porque nós vamos estar num papo muito massa hoje, né, não, Marcão? Sou ouro, gente. Marcos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Só o ouro é muito goiano, mano. Sou ouro, é goiano. Ele tá muito goiano hoje, velho. mano. Ele tá Eu sou de muito Brasília. goiano hoje, cara. Não, então tá. Gente, só o creme de morango. Tô muito feliz por estar Pessoal aqui. de Brasília, creme de morango, viu? É café? É café, gente. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje, muito feliz porque nós temos um convidado aqui que só alguns minutos que a gente veio conversando até chegar à mesa aqui, já na verdade teve aula ali atrás, teve aula chegando na mesa e a aula já tá no meio aqui. Na real, mesa, a gente já tá né? com 40 minutos de podcast pra trás só aí. que não está gravado, então a gente vai passar para ele aqui agora, ele vai se apresentar, é o cara. Manda, meu amigo. Eu quero perguntar pra galera se eles falam isso pra todos os convidados. Vai ter que assistir todos os Se isso episódios foi pra saber. disruptivo ou se isso é padrão. Só assistindo pra saber. Galera, ó, prazer estar aqui com Que vocês, massa, meus amigos. E quero dar as boas-vindas a você que se conectou para assistir, para ouvir aquilo que será debatido. Meu nome é Vinícius Mota, tenho 31 anos, sou pastor de uma igreja aqui em Goiânia chamada Emaús. Começamos há 1 ano e meio esse trabalho. Que maneiro, um E ano e meio. muita expectativa no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor já liberou de promessas sobre nós. Mas, gente, ó, um prazerzão estar aqui com vocês. Eu que sou muito abençoado em estar batendo esse papo com essa galera. A gente já começou lá atrás, trocando ideias assim, do nada, né? É. Parecendo aquela brincadeira de olha um objeto, fala alguma coisa, aí outro objeto, e vai continuando falando aquela Como é o nome? coisa. Aquela a dedanha, né? A dedanha. Tipo Assim, começou do aí, como é que chama o podcast? Como é que DRP, é? por causa de quê? Isso, aquilo, gente, ó. Muito obrigado pelo Que irado, convite. irmão. Que o Senhor nos abençoe muito nesse tempo. Amém, né? é isso. Vai dar certo, né? De onde é que vem? De onde é que você vem? Qual era a tua igreja antes? Perfeito, De onde é top. que surgiu a Emaús? Vamos lá. Eu cresci a minha vida inteira em uma igreja fantástica aqui de Goiânia chamada Videira. Vocês já ouviram falar do pastor? Eu conheço o Mota, Hã? do papai, né? Ah, é? Conhece? Que legal. É mesmo? Meu Marcão pai- tava guardando, mano, conversando com o moleque aqui, como... Não, mas eu tô olhando de coração, eu tô olhando a aparência, a voz dele quando ele falou Vinícius Mota. Sério? Que Aí a ficha caiu. engraçado, que engraçado. Meu pai é pastor na Igreja Videira. Uhum. Eu também fui pastor lá na última década toda. Eu cresci lá. Nós nos convertemos. Na realidade, meu pai se converteu em 1994. E eu nasci em 91. E foi uma história muito louca, porque meu pai foi curado de leucemia na fase terminal. Uau. Ele não conhecia o evangelho, ninguém da minha casa. Eu era apenas um nenê, né? Nasci em 91, 94, aquela coisa, fazendo 3 anos de idade. Meu pai teve leucemia, meu pai é médico e teve leucemia, aquela coisa toda. E, cara, ele chegou na fase terminal e ia falecer. Nesse contexto do desespero da parentela e dos familiares, cada um quis levar algum líder religioso para dar uma palavra para ele. Sim. Aí, né, enfim, uma pessoa que Não vai professava... fazer mal, não vai fazer mal. Uma pessoa que professava tal religião falou uma coisa, a outra, aquela coisa toda. E aí, o engraçado é que teve alguns que chegaram naquele viés assim, de falar assim, ó, reza isso, reza aquilo, que você vai chegar lá em cima assim, aceito, aquela coisa Jesus! toda. Preparado já. Aí você tem noção, assim, né? Meu Deus. Aí, vamos falar de algo disruptivo. Aham. Meu pai, que não temia o Senhor, tem um encontro com um pastorzinho que minha tia levou ele Uhum. e ele chacoalhou ali a cama e falou assim, ó, Deus vai te tirar daí. Uau. Deus vai te tirar desse leito. Deus vai transformar a sua vida e Deus vai salvar a sua casa. E eu até brinco, porque eu não sei a data da minha conversão, porque eu era muito criança. Aham. Então a data que eu decorei é a data que o evangelho chegou na minha casa.
por intermédio da vida do meu pai. 94. Eu nasci, 91 eu nasci, 94. Dia 31 de maio de 1994. Meu pai resolve confessar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Resultado final. Ele foi curado miraculosamente desse câncer no sangue, dessa leucemia. E aí ele literalmente teve uma experiência com Deus no leito da morte e decidiu entregar a sua vida. Aí eu vou encerrar essa história, que é chocante. O que acontece? Não encerra não. Meu pai se converte, minha mãe se converte. Diga-se de passagem, como diz o craque Neto, que o casamento dos meus pais estava também por um fio de terminar. Só que o evangelho veio, curou meu pai, salvou. Você sabe que eu posso abrir um parênteses? Vai lá, mano. Cara, eu sempre falo que Deus, ele nunca faz menos do que promete, mas constantemente faz mais do que prometeu. Eu vou repetir pra você pegar. Anota aí, pega o papel aí, anota, vai. Deus nunca faz menos do que ele promete, mas constantemente faz mais do que prometeu. Então, por exemplo, quando você tem lá naquele contexto que os 4 amigos trazem aquele paralítico ao encontro de Jesus, Jesus deu uma resposta disruptiva. Por quê? Porque quando o telhado foi liberado, eles descem aquele paralítico, aquele coxo ali na frente de Jesus, eles ficam olhando para ver o que Jesus ia fazer, né? Obviamente. Qual que era a maior expectativa que aqueles caras tinham que Jesus fizesse? Qual que era a maior expectativa? Curar. Qual que foi a primeira frase que Jesus falou? Vai, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Mas pera aqui. Ninguém falou de pecado? Ninguém falou de salvação. Nós queremos ver a cura. Mas aí, quando Jesus percebe a reação da plateia, né, vamos usar esse termo para ficar mais fácil, que você tinha tanto os amigos quanto também todos aqueles que estavam presentes ali na sinagoga. Todo mundo fica meio assim, porque todo mundo com aquela expectativa que Jesus ia liberar uma palavra de cura, e Jesus libera uma palavra redentiva. Mas porque Jesus estava querendo nos ensinar um princípio. Depois eu vou linkar com a história do meu pai. Princípio que Jesus estava querendo ensinar era, cara, salvação. O que é mais forte? Em outras palavras, você está querendo um milagre, mas qual é o maior milagre que alguém precisa receber na vida? É o milagre que você acha que precisa ou o milagre que verdadeiramente você precisa? E aí Jesus fala, olha, você está salvo, eu te perdoo e você agora recebe a redenção. Aí ele vira e responde assim para a galera, para que saibais que o Filho de Deus veio para salvar o perdido. Então, pra você entender que o Filho de Deus veio para salvar o perdido, então vá e anda. Ou seja, andar para mim é a coisa mais fichinha que eu posso te dar. Porque se eu tô te dando a remissão dos seus pecados, o que é andar? O que é levantar? Então, para que saibais que o Filho do Homem veio para salvar o perdido, então levante e anda. Por que eu tô citando isso? Ou seja, aquele homem foi precisando da cura, mas ele saiu recebendo a salvação. Mais ou menos igual Marcos 5, se eu não me engano, eu tô em Marcos 2, indo para Marcos 5, nós estamos falando da mulher hemorrágica, 12 anos padecendo daquela hemorragia, a ciência, a medicina, todo o conhecimento daquela época do que tange a cura de enfermidades não conseguiu resolver o problema daquela mulher. Mas aquela mulher ouve de Jesus a mesma frase, a tua fé te curou? Não, a tua fé te salvou. Por quê? São pessoas que acham que precisam de cura. Realmente precisam. Mas precisam mais do que isso de salvação. Então, ou seja, Jesus, ele nunca faz menos do que promete. O que ele prometeu? A cura? Beleza. Mas ele faz constantemente mais do que prometeu. Ele não te entregou só a cura, entregou a salvação. Com meu pai foi desse jeito. Porque ele vai até o Senhor tendo a necessidade da cura física. Ele foi curado fisicamente. Então, acabou o câncer, acabou a leucemia. Aí sabe o que aconteceu? O casamento foi restaurado. Por conta do tratamento, né? Tantos quimioterapias, ele teve que fazer transplante de medula óssea, foi tanta coisa que ele passou, ele se tornou estéril. A medicina decretou esterilidade para ele. Eu já era nascido, tinha nascido em 91, estávamos em 94. E você pira que o Espírito Santo falou algo no coração dele. E aí ele confessou uma palavra, o mesmo Deus que me deu uma nova vida, ele também pode me dar um novo filho.
Aí do nada, isso é disruptivo também. Tá maluco? Aí você sabe qual foi a atitude disruptiva que meu pai teve? Ele, sabe aquele novo convertido, apaixonado? Que todo dia tá num canto, todo dia caça uma igrejinha. E aí ele começou pra ouvir palavra e começou a receber convite e dar testemunho. Porque olha que engraçado, o médico que não cria em Jesus... Que a medicina não pode fazer nada. Ele não cria. Antes da... Não, diga assim, porque geralmente é católico, alguma coisa assim. Não, nada. Então é muito disruptivo, porque aí o médico que estava preso e a medicina não podia salvá-lo. Conheceu um Deus que tem poder para fazer aquilo que a medicina não tem. Aí ele começou a receber convite para sair testemunhando. Então ele visitava tudo quanto é igrejinha a fim de ouvir palavras que iriam alimentá-lo nessa nova estação da vida dele, que ele precisava de receber instrução, porque, em outras palavras, né? Estudei a vida inteira para ser médico. Agora, no exercício da vida cristã, eu preciso começar a estudar. Por outro lado, né, dando testemunho. E aí, dentro de vários cultos, às vezes, alguns pastores faziam apelos para curas. E aí ele conta que... E aí eu vou linkar tudo que eu tô contando para vocês. Ele conta que teve um lugar que falou assim, ó, eu sinto aqui que tem mulheres que querem engravidar e não podem ter filhos, eu quero chamar vocês aqui pra frente. Aí ele parou pra pensar, ele falou, cara, eu quero ter um novo filho, mas eu não sou uma mulher que quer engravidar. Mas tem uma coisa, o problema tá comigo, não tá com a minha esposa. Aí meu pai conta que naquele apelo, que foi aquele tanto de mulher lá pra frente querendo engravidar, ele foi. Ele falou, no meu caso o problema sou eu. Deus que me deu uma nova vida também pode me dar um novo filho. Sabe o que aconteceu? 1998. A medicina não explica. Estamos no mês de fevereiro, no dia 9, nasce meu irmão. Vitor de Vitória. Meu nome é Vinícius, meu irmão se chama Vitor. E o Vitor é um milagre, a medicina não explica. O Vitor, a minha cara, a cara do meu pai, para testificar que o nosso Deus é soberano. É o sangue mesmo. Então, assim, cara, e aí que demais, porque aí, ou seja, aí vou encerrar a história do ponto de vista de que Deus, ele nunca faz menos do que promete, mas constantemente faz mais do que prometeu. Meu pai recebeu a cura, meu pai recebeu a salvação, que é o maior de todos os milagres, recebeu um novo filho, a cura da esterilidade, e recebeu um chamado. Porque nós estamos conversando tudo isso porque vocês me fizeram uma pergunta de onde que eu vim, ele falou conhecer meu pai. E meu pai recebeu um chamado pastoral. E meu pai decidiu responder esse chamado. Na ocasião, a igreja videira estava nascendo. Porque o que acontece? Durante a vida cristã do meu pai, ele frequentou uma igreja, era uma igreja de Cristo na época, que nós temos muita gratidão pelo pastor que cuidou do meu pai e da nossa família nos nossos primeiros dias, né, de conversão, assim como Ananias, em Atos capítulo 9, cuidou do apóstolo Paulo, né? Eu sempre falo que existe um lugar especial para aqueles que são os consolidadores, né? Isso é poderoso, né? Cara, Ananias, ele teve um ministério muito louco, porque... Primeiro porque Paulo simbolizava até um perigo, né? Porque os caras não sabiam que conversão que é essa, desse camarada que quando Estevão... Será que ele não tá infiltrado, querendo saber como é que a gente tá se movendo? Quando Estevão morreu, ele tava lá comemorando. Isso. Ele argumenta com Deus, aquele perseguido, tu quer que eu... enfim. Mas voltando, né? Porque senão nós já vamos pro ato também. Eu ainda tô respondendo a pergunta, vocês me perdoam. O Nilton esqueceu de falar que eu falo pra caramba, né? Vocês me perdoam. Mas é por isso que você tá no podcast, né, mano? E aí, ou seja, dentro desse contexto, meu pai resolve responder o chamado. Então, ele é muito grato, nós somos muito gratos ao pastor Paulo Estevão, que foi pastor dele lá na Igreja de Cristo. Mas aí um dia ele fazendo algumas visitas em algumas igrejas, ele ouviu o pastor Aloysio, isso bem no iniciozinho da videira. Na realidade, o pastor Aloysio ainda estava na Luz para os Povos, que é uma igreja aqui de Goiânia. E aí ele sentiu de Deus, aqui é meu lugar. E dentro desse contexto, ele resolveu servir a Deus lá na Luz para os Povos, que depois o pastor ali sai da Luz para os Povos e abre a videira. E meu pai, então, tá no início da videira. Quando 2000, o pastor... 2002, início... de 99, 2000, 2001, você tinha ali a Luz para os Povos, Núcleo Jardim América, que era o que o pastor Aloysio pastoreava, que depois acabou se tornando a Igreja Videira. E aí meu pai recebe um chamado pastoral, ele decide responder esse chamado, e depois, aí o que aconteceu? Um dia,
Meu pai estava num culto e tinha um profeta que liberou uma palavra profética e ele falou assim, olha, tem alguém aqui que você começou a responder seu chamado ministerial e você tá com um dilema. Qual que é seu dilema? Porque você tá preocupado se o tempo que você vai gastar cuidando da obra de Deus não vai interferir no processo de criação dos seus filhos. E você tá muito preocupado com isso, mas Deus manda te dizer que assim como você está tendo um coração de cuidar dos filhos dele, é Deus mesmo que vai cuidar dos seus. E a promessa que Deus tem para você é que não é apenas você que tem um chamado ministerial, toda a sua casa foi escolhida. E os seus filhos estarão contigo no púlpito. Resultado, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, eu sou pastor e meu irmão está trilhando um caminho para se tornar pastor, já inclusive é formado em teologia. Que maneiro, então, ou seja, aquele câncer, na realidade, ele acabou sendo, porque Deus zomba dos nossos inimigos, né? Ele transforma a maldição em bênção. Isso. E a cura, a salvação e hoje toda uma casa que serve ao Senhor. Nesse contexto, nós crescemos na Igreja Videira, respondendo a pergunta da onde eu vim. Fui criança na Igreja Videira, fui adolescente na Igreja Videira, fui jovem na Igreja Videira, me casei na Igreja Videira, fui ordenado pastor na Igreja Videira. Na última década toda, pastoreei. Desde os 21, lá. então. Eu, aos 19, na nomenclatura que a Videira usa, aos 19 eu me tornei um obreiro, que na nomenclatura da Igreja Videira é um pastor em teste. Ou seja, eu comecei a atividade pastoral com 19, mas lá você só é ordenado, de fato, depois que você casa. Eles não ordenam solteiros. E aí, no meu caso, isso era 2011 para 2012, eu só fui me casar em 2014. E aí foi onde, então, o momento onde eu podia ser ordenado. E em 2014, eu casei, em fevereiro, e aí a primeira ordenação foi em agosto. Eu fiz aniversário em julho, então eu me casei com 22, fiz aniversário em julho, fiz 23, em agosto teve ordenação. Aí eu fui ordenado em agosto. Mas eu já exerci o ministério, só que eu não podia ser ordenado porque eu era solteiro. Entendi. Você sabe que eu acho maneiro esse negócio que você tá falando em relação à salvação da casa, porque eu tenho um testemunho, a minha família tem um testemunho mais ou menos parecido. O meu tio é o primeiro que se converte na nossa família, e aí a minha mãe e o meu pai estão em vias de se separar. E meu pai já estava com as coisas arrumadas para ir embora, e a minha mãe e tal. E aí a minha mãe chega naquele ponto de, mano, não tenho o que fazer mais. E aí meu tio leva a minha mãe se converte. E o que eu acho fantástico, mano, é assim, ó, quem tem uma mulher edifica a casa, né, mano? Quem tem uma mulher edifica a casa. Tudo tá escrito na Bíblia, mano, é verdade. Viu? Aí a Bíblia estava certa mais uma vez. Como dizem, né? Mano, é como dizem. A minha mãe pede pra Deus o marido de volta. Olha que louco, mano. A minha mãe não pede nada, ela fala assim, o que eu quero do Senhor nesse processo é o meu marido de volta. E aí, nesse processo, meu pai se converte. E aí, Deus de novo, mano. Pra poder selar a união dos dois, eles me têm. Então, tipo... Que loucura. O selo de um casamento sempre vai ser um filho, seja ele físico ou não. Amém. Eu creio nisso mesmo. Porque tem casais que não desejam ter filhos. E respeito. Tem casais que não vão ser agraciados com a cura da esterilidade. E podem adotar, enfim. Sim. Mas eu creio que sempre o selo de um casamento são filhos. Sim. Espirituais. Sim. Ou carnais no sentido de filhos, assim. Então, a gente sempre vai ter isso, cara. E aí a gente vê o tempo passar e eu olho pra minha família hoje. E somos alguns primos. Todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos na obra, assim. É uma casa que serve ao Senhor. Sabe, mano? Sabe? Poderoso. E eu acho muito maneiro quando Josué faz isso. Sim. Porque a gente lê esse texto de uma forma bem romântica. Sim. E na real ele não é um texto romântico. O que Josué tá virando pro povo e tá falando assim, mano, olha só, vocês viram tudo que a gente passou pra chegar aqui,
Vocês viram a burrada que os nossos pais cometeram e a gente herdou a terra. E agora vocês estão se dobrando diante dos outros deuses? Mano, é o seguinte, decide vocês, porque eu e a minha casa, mano, a gente vai servir ao Senhor. E você sabe que eu gosto até de confessando esse versículo, porque é massa o que você tá fazendo, porque você tá trazendo um contexto de quando e como e por quem ele foi dito, certo? E, porque às vezes tem até gente que quer pegar um versículo isolado e fazer teologia disso, né? E a gente sabe que, enfim, não se faz teologia com versículos isolados, né? Você tem que respeitar a hermenêutica, enfim. Isso. Mas uma coisa eu que gosto dele, Newton. Eu gosto dele, mano. Parabéns. A ciência eu que gosto estuda muito a disso. Meu interpretação Deus, da mano. Bíblia, É difícil hoje em dia isso. Mas uma coisa que eu acho legal, por exemplo, que se você perceber, existem contextos bíblicos de salvação familiar. Em primeiro lugar, é claro que a salvação é individual. Isso é um fato. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas, uma de 5, outra de 3. Eu oro, eu e minha esposa, desde já, para que elas tenham um encontro com Deus e para que, de fato, elas tenham uma experiência no futuro, né? Amém. Quando tiverem a idade da consciência, de arrependimento dos seus pecados e de uma prostração e reconhecimento ao senhorio de Cristo, para que elas confessem Cristo como Senhor e Salvador. Então, elas vão ter que ter experiência com Deus. Sim. Mas eu confesso que existe uma promessa sobre mim de que elas terão esse encontro com Deus. Por quê? Se você para pensar lá em Êxodo, por ocasião da 10ª praga, quando nós temos os anjos, o anjo da morte visitando, né, enfim, as casas e podendo entrar em algumas e não podendo entrar naquelas cujos umbrais estavam pintados pelo sangue do cordeiro que estava sendo servido na mesa, é uma coisa louca, porque aí é o seguinte, o anjo da morte não podia entrar na casa. A casa estava blindada. Tudo bem que tinha o alvo do primogênito, mas eu acho bonita essa referência à casa. Nessa casa não entra. Eu acho isso poderoso. Quer dizer, lá dentro tudo e todos estão protegidos. Quando você tem, depois você está citando Josué também, uma passagem forte, que é aquela passagem do Tikvá, que é aquele cordãozinho vermelho que Raabe colocou do lado de fora da casa, quando a cidade de Jericó foi ser invadida, e aí toda a casa de Raabe foi salva por causa do cordão vermelho da esperança que estava de fora. Ou seja, Raabe, ela tinha tido o encontro, né, com aqueles que levavam a verdade da palavra. Mas toda a casa de Raabe foi protegida. Eu acho isso muito poderoso. Noé, se a gente voltar para Gênesis também, definitivamente. Toda a casa de Noé entrou na arca. A arca simboliza a salvação. Você vai lá para o contexto da primeira vez que a porta do evangelho foi aberta aos gentios. Estamos falando, né, de Atos 9 e Atos 10, com toda a história da salvação de Cornélio. Quando Pedro recebe a visão do Senhor, no mesmo tempo um anjo aparece para Cornélio. Enfim, foi a primeira vez que o evangelho foi pregado aos gentios. O que está escrito na primeira vez que o evangelho foi pregado aos gentios? Que toda a casa e toda a família de Cornélio creu no Senhor. Creu no Senhor, foi. Cara, isso que a gente está falando me deixa assim meio não, totalmente empolgado, porque parece que hoje tem uma preocupação muito grande na salvação do indivíduo, não na salvação do coletivo. Cada um está preocupado em se salvar, né? Sim. E dificilmente nós vemos hoje pregações, difícil assim, pelo menos em alguns contextos que a gente tem observado, a pregação não é voltada para isso. Não é voltada para o entendimento de que existe uma promessa sobre nossas famílias. Sim. Né? E tá sobre a nossa responsabilidade, né? As nossas responsabilidades como pais, coordenar ali, orientar os nossos filhos, colocar eles no caminho e explicar. E aí, onde as pessoas... Uma responsabilidade. E parece que alguns pais estão meio desapercebidos. Parece que estão tão envolvidos que não estão entendendo que eles têm uma responsabilidade muito grande sobre aquilo. Parece que existe um demônio, né, que habita no mundo aí, um capiroto desgramado, para não falar um palavrão que aqui não pode, né? Pode não, né, Barão? Fica à vontade, amado. Você tá livre. Mas que tenta destruir a família. Isso é histórico, né? A gente que tem essa formação na área da teologia e de história, a gente sabe que desde o marxismo e tudo vem... Não, que marxismo, mano, não esquece. Primeira treta da história, mano, foi uma DR, mano. Já se ligou nisso? Qual foi? A primeira treta da história é uma DR que foi plantada pela serpente, mano.
A serpente faz Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim. E aí, na hora que Deus pergunta, aí bota na cadeira pra pensar, o homem, a mulher e a serpente, Certo. que ele pergunta pro homem, o homem fala assim, foi a mulher que tu me Sim. deu. Tu acha que aquilo ali não deu uma treta, mano? Já A mulher terceirizou depois tudo. falou assim, então quer dizer que fui eu, né? E você aceitou, comeu DR, né? pra se esbaldar, comeu. Então, desde E a sempre... serpente não mano. tem nada a ver com isso, hein? A serpente, eu? Não, e olha só pra complementar isso que o Marcão tá falando, eu costumo dizer, e a gente precisa restabelecer essa ideia na igreja. Cristo volta pra uma noiva. Ele não volta pra uma igreja, Sim. congregação. Ele não volta pra uma denominação. Então, se eu tô tão preocupado com a volta de Cristo pra mim, é sinal de que eu não tô preocupado com a volta de Cristo pra igreja. Essa questão do individual, do coletivo é muito forte. É muito. E você sabe que, falando dentro desse campo, eu até abri aqui, enquanto você estava falando, que eu me lembrei de algo, mas antes até de ler algo aqui que eu queria ler, cara, é muito forte o fato de nós entendermos que quando a gente sai do campo do individual para o campo do coletivo, aí a gente vem também para um senso de responsabilidades individuais, porque eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui na frente das câmeras, mas tem gente que está aqui junto com a gente, nesse ambiente por detrás das câmeras. Em um contexto coletivo, familiar, congregacional, nós precisamos de entender que cada um vai ter o seu papel. E algumas pessoas vão aparecer mais, outras pessoas vão aparecer menos. Mas isso em nada muda o tamanho ou a relevância do projeto ou do propósito individual para cada pessoa. E em um contexto familiar, por exemplo, você vai estudar as grandes biografias dos maiores homens de Deus, vai lá estudar a biografia de Wesley. Você já leu sobre a mãe de John Wesley? Mano, é uma loucura. A mãe de John Wesley talvez foi uma das maiores mulheres de Deus dos últimos séculos. E, então, olha que poderoso, cara. Por trás de John Wesley, você tem a mãe. E isso é muito forte, porque nem sempre o holofote vai estar sobre todos. Às vezes o holofote está sobre alguém ali da família, mas você tem um contexto familiar de proteção, de intercessão. Suzane Posso dar um testemunho rapidão? Pode. Suzane Spurgeon Eu com perdido louco na faculdade. Louco, mas perdido mesmo, no fundo do buraco. Deus vira pra minha mãe, recém-operada do joelho no Rio, e fala assim, eu vou levar o Gabriel. Eu não vou vê-lo viver na situação que ele tá. A minha mãe pega 12 horas de ônibus e vai pra Jaú me encontrar. Eu ainda virado da noite de balada, atendo o telefone. Minha mãe, onde é que você tá? Tô na República. Aí ela vem na rodoviária me buscar. Não acredito que a senhora fez isso, cara. O que a senhora tá fazendo aqui, mãe? Vem na buscar um rodoviária. filho perdido. Aí eu fui na rodoviária, por quê? Porque naquela noite nós íamos ter... Porra, é forte, mano. Naquela noite nós íamos ter a festa da nossa república de aniversário. E a minha república era muito conhecida na cidade. Pela delegacia, pelo juiz, pelo tudo. delegado, todo mundo. Né? E aí a minha mãe Pelo céu chega... e pelo inferno. Pelo céu e pelo inferno. Pelo mundo natural e pelo mundo espiritual. As ordens espirituais conheciam. E aí a minha mãe vira pra mim e fala assim, eu vim aqui, eu não quero que você vá pra essa festa. Aí eu viro pra minha mãe e eu falo assim, a senhora saiu do Rio e veio pra cá porque quis. Nossa. Eu não vou deixar de ir pra festa da minha república, aniversário da minha república, nós fizemos isso tudo e tal. Eu fui pra festa. Virado, cheio de negocinho no corpo e na cabeça. Eu, no outro dia de manhã, vou dormir, sei lá, 6 horas da manhã, 7, acordo 8, desperto, pum. Eu vou atrás da minha mãe. Cheguei no hotel que minha mãe estava. Ela foi numa igreja que é no final dessa rua aqui, e ela falou que se você chegasse aqui era pra você encontrar ela lá. Eu costumo dizer que eu tenho certeza que a minha mãe passou aquela noite em oração e só estava terminando a noite de vigília na igreja. E eu fui. E eu já não entrava na igreja há alguns anos.
apesar de ter sido... Ali começou o meu processo de conversão. Uau, genuíno. Sabe? Então, eu creio cabalmente Amém. nesse papel. Amém. De que há Amém. uma ou duas ou Amém. três, mas pelo menos uma pessoa que Deus fala assim, mano, essa graça aqui eu Sim. vou dar pra essa pessoa. Sim, é uma graça individual para que aquilo que Deus vai fazer através do coletivo seja mais evidenciado. isso. Cara, eu sou muito... Se a gente for falar de mãe aqui, a gente fica até amanhã. eu falo que eu tenho uma memória que, quando eu fui solteiro, que morei com os meus pais, não teve nenhum dia na minha vida que eu não dormi e que minha mãe não estava ao lado da minha cama, me abençoando ou me guardando em oração. Nenhum. A minha mãe orou comigo na minha cama, enquanto eu fui solteiro e morei com ela todos os dias da minha vida. Uau. Eu me lembro de um dia até que foi muito engraçado. Nesse dia eu tava morrendo de sono, aquela coisa, e minha mãe foi lá orar por mim, mão na cabeça, aquela coisa. E a minha mãe tava inspirada, eu era um molequinho, né? Tinha muita coisa da palavra que eu não sabia, né? E minha mãe ficou cheia do Espírito e começou. Eu até pensei, nossa, podia ter ficado cheio do Espírito outra hora, né? Eu tô morrendo de sono, não acaba a oração. Eu com muito sono. E aí ela falou assim, meu filho, hoje eu sinto de dizer que você é livre. Você é livre disso, e aí mãe pra guardar, meu amigo, lembra de tudo. Da bala perdida, de tudo. E começou a ser, tá. Aí ela virou e falou assim, você é livre da festa de Belsazar. Naquela hora eu morrendo de sono até acordei. Eu falei, mãe, eu nem fui convidado pra essa festa. Você tá O Belsazar nem me chamou. Eu nem sei quem que é o Belsazar. Aí depois que fui entender a referência, né? Vão ser livre da festa daqueles que profanam as coisas sagradas. Meu Que Deus. loucura. E de onde é que nasce a Emaús nesse... Vou falar. Só sim, eu separei uma isso. coisa pra ler. Cara, eu não vou nem ler, só fazer uma citação. Você acredita que no Dia das Mães, esse ano Deus me deu uma palavra? E eu orando, eu falei, Senhor, eu queria pregar algo disruptivo. Olha aí, ó. No Dia das Mães. Tipo assim. Aí do nada o Espírito Santo me leva para a epístola de Paulo a Timóteo. E Timóteo faz uma referência à mãe e à avó de Timóteo. Como é o nome? Eunice e Lloyd. Lloyd, isso mesmo. Cara, e assim, enfim, eu ministrei uma palavra sobre isso. Eu até me lembrei que esses dias para trás eu postei uma foto com a minha esposa e as minhas filhas. Que maneiro. Não sei se dá para pegar aqui. Será que dá pra pegar? Acho que dá pra pegar, né, Nilton? Puxa o zoom aí. Aí. E eu coloquei, né? O legado da fé. Deus é um Deus de gerações. Essa foto tá eu lendo a Bíblia, né? Com a minha família. Deus é um Deus de gerações. Abraão, Isaac e Jacó, todos conhecem. Mas quem são os que se lembram de Lloyd, Eunice e Timóteo? Nem todas as gerações irão estar diante dos holofotes, mas todas elas precisam estar diante do Rei dos Reis. Timóteo foi um dos principais personagens da história do cristianismo, foi o grande discípulo do apóstolo Paulo, mas sabe o que o próprio apóstolo Paulo reconheceu em 2 Timóteo 1,5? Ele diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Aí o tema da palavra que eu ministrei no Dia das Mães foi uma fé sem fingimento. Porque essa é a maneira com a qual Paulo fala a respeito da fé de Lloyd e Eunice. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo sabia que a fé que Timóteo carregava era fruto de um investimento geracional. Essa fé havia sido aprendida e transmitida a ele de seus pais e avós. Imitemos o exemplo de Lloyd e Eunice para que vejamos novos Timóteos sendo suscitados em nossa geração, que darão continuidade à obra missionária, pregando o santo evangelho de Cristo aqui, ali e além fronteiras. É isso, gente. Um beijo. Encerrado por hoje? Caraca. Foi só uma legenda de um post que eu fiz. Não, deixa... É porque eu tirei essa legenda do texto que eu ministrei. Vamos pra hermenêutica, então? Mas você perguntou da igreja? Não, né? mas só pra alguém que tá vendo, só pra alguém que tá vendo a gente sentir no coração de fazer isso. A gente acha, provavelmente, que no estudo de Timóteo, que o pai dele era romano. E que, portanto, não convertido ao cristianismo. Certo. E quem arrasta a salvação para casa dele é a mãe e a avó.
Então, Lloyd minha e amada, Eunice. Lloyd e Eunice, minha amada, você que tá vendo a gente agora, que tá em casa sozinho, que teu marido não acredita. Come on. Let's go. Você, Profetiza. em nome de Jesus, Amém. é isso. Amém. Deus tá contigo aí agora na tua casa, mesmo que teu filho tá perdido, porque Paulo escreve pra Timóteo desanimado na segunda carta. Teu filho tá perdido, teu filho tá desanimado e tal. É você, minha amada. Vai pra cima. Amém. É isso. Amém. Forte. Sim, Emaús, vai, Brasil. né? Vai, caramba, eu só pensava nisso Não, mas enquanto você tava até lendo. porque eu toquei nesse assunto, porque esses dias eu tava nas minhas viagens, né, sozinho, eu falei, gente, parece que nós estamos no meio de uma geração de órfãos de pai e mãe vivos. Pai e mãe tá vivo, mas os filhos são órfãos porque eles estão crescendo sozinhos. Eles estudam só, eles leem a Bíblia só se leem, né, quando leem. E eu, por exemplo, igual eu peguei minha filha esses dias e falei assim, ó, a gente vai ler tal livro juntos. Ela, por quê, papai? Não, porque eu quero ler com você. Amém. Porque eu lembro de, desde a pequenininha, todos os dias eu ia, e tinha dia que eu estava cansado, eu não queria. Ela tinha 2, 3 aninhos, e ela gritava do berço dela, vem orar. E eu tinha que ir lá ajoelhar no pé do berço dela e orar com ela, para ela dormir todas as Amém. noites. Então, assim, se a gente não mostra, se a Sim. gente não trilha o caminho, cara, hoje, sim, eu já presenciei mães falam assim, não, eu cansei, para não discutir, eu deixo ela fazer o que ela quer. Cara, não é assim. Nós não dá. podemos terceirizar essa dádiva que Deus nos deu. Não, Não exatamente. podemos. Fantástico, mano. Mas vamos falar de Emaús. Sim, Então, isso. Emaús. Num contexto que eu cresço na Igreja Videira, projetando futuro, foi até assim, a coisa mais disruptiva que aconteceu comigo em toda a minha vida foi sair do ministério que eu cresci Uhum. e responder a esse desafio de Deus de começar um novo ministério. Foi a coisa mais disruptiva de tudo. Por quê? Porque eu era um cara muito feliz, Lá. muito pleno, muito contente, apaixonado naquilo que Deus fazia entre nós, apaixonado dos meus pais espirituais. Falo isso com muita alegria no coração, com muita verdade, muito temor. Uhum. E aí, dentro de um contexto desse, cara, foi engraçado porque eu tava próximo ali de fazer 30 anos e aí começou a vir algumas coisas dentro de mim e eu comecei a projetar agora não anos, mas décadas. E dentro disso, eu estava vindo de um processo nos últimos 3 anos, desde 2016 para 2017, começou um processo de eu começar a receber algumas coisas de Deus, começar a perceber alguns movimentos no mundo espiritual, começava a perceber aquilo que para mim era um movimento de nuvem, né? E você sabe que nós seguimos a nuvem. Uhum. Dentro de um contexto aonde eu comecei a perceber que ali no ministério que eu estava, talvez eu não viveria aquilo que eu estava percebendo o Espírito Santo me guiando para viver. E aí foi a coisa mais disruptiva da minha vida. Por quê? Porque, cara, é aquela coisa. Tem muita coisa que é de Deus. E pode ser que Deus tenha individualmente algo para você que não é o que ele tem para mim. Uhum. E você sabe que um grande erro que eu considero na nossa geração é as pessoas quererem viver o mover que Deus tem para o outro. Uau. Você entende? Uau. Então, dentro desse contexto, eu comecei a ser muito confrontado pelo Espírito Santo sobre algumas direções que Deus tinha para mim. Uhum. E eu falo para você, cara, em alguns contextos, a lealdade não é você ficar, a lealdade é você sair. Porque a pior coisa que tem dentro de um contexto de uma edificação é alguém que às vezes, vamos supor, recebe algo de Deus e quer colocar em um lugar aonde talvez não é o chamado de Deus para aquele lugar. Uhum. Aí tudo isso é uma linha muito fina. Sim. Então nós estamos falando de coisa muito profunda, estamos falando de coisa muito delicada. Não é tão simples Não, assim, não, ficar ou não. sair. Exato. E a prova é tanta que eu mesmo tomei uma decisão de saída quando Deus falou comigo. Uhum. Então, por exemplo, eu vivi algumas circunstâncias que, naturalmente falando, eu talvez já poderia ter razões naturais para sair. Uhum. E aí alguns até me perguntaram depois, então por que você não saiu antes? Eu falei, porque Deus não mandou. Então, tipo assim, porque uma coisa é eu fazer uma leitura de circunstância, outra coisa é eu ouvir a voz do Espírito. Uhum. Então, assim, depois que, fantástico obviamente, Deus me manda sair, que aí
os pontos se ligaram. Que eu falei, então é por isso que Deus já estava trabalhando isso, aquilo e etc. Mas em suma, acontece comigo uma loucura de que eu vivo hoje algo que eu nunca planejei e nem ao menos nunca sonhei. Eu vivo por obediência. Agora, eu posso testemunhar que literalmente não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Por quê? Porque aí eu, então, recebo uma incumbência muito forte do Espírito para sair do lugar onde eu estava e meio que foi muito, assim, o rolê do chamado de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar novo, desconhecido, mas que eu tô te mandando ir. Então, quando eu dou o primeiro passo, vou te contar, que aí nisso vai vir o nascimento de Emaús. Quando eu dou o primeiro passo, eu não sabia o que Deus tinha para mim. Eu sabia o que ele já tinha falado. O que ele tinha falado? Que eu literalmente fui escolhido para ser pastor. Então, ou seja, nunca passou pela minha cabeça, eu até citei aqui, né? Você conhece meu pai como pastor, mas meu pai é médico. E meu pai é empresário, ele tem um laboratório aqui na cidade que vai completar 3 décadas. Então, assim, até mesmo, eu já trabalhei na empresa do meu pai e tudo mais, mas não passou na minha cabeça, no contexto de saída do ministério onde eu estava, em parar de ser pastor. Então, na ocasião, até conversei com os meus pastores, que eram meus pastores na época, eu falei, olha, se eu sair, eu vou começar um trabalho do zero, eu vou começar um ministério. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falei para eles também, não me vejo também hoje em outra cidade, não tinha direção para isso, para mudar de cidade. Até passou pela minha cabeça passar um tempo, às vezes até de ressignificação, um tempo, uma estação em algum lugar para conhecer novas pessoas, mas aí eu até não pude fazer isso porque eu tava com uma filhinha de meses. Então, assim... A primeira ou a segunda? A segunda já. Não, na realidade, minha filha tinha completado 1 ano. E eu não tava num contexto... E assim, até... E tu tá falando no meio de pandemia, 2020? Tô falando no meio da pandemia e te conto outra coisa. 100% da minha renda, 100%... Vinha do ministério. Vinha do ministério. Até porque tanto eu tinha um salário, mas dentro, como era um ministério muito grande, eu já recebia muitos convites para pregar fora. Mas que todos eles eram dentro do contexto do ministério. Era ali na bolha do ministério. Você é um pastor da videira. Isso, visitando outras videiras, pregando pelo Brasil inteiro. 18 e 19 eu rodei o Brasil e tal. Mas tudo por oriundo daquilo que eu desempenhava como pastor dentro da videira e etc. Então assim, cara, da noite pro dia. Aí Deus me dá a direção de sair, de começar do zero. Aí eu conversei com os meus pastores, saí, né? E falei, vou então começar isso que Deus mandou, que é do zero. E aí na ocasião, então, no mês seguinte, eu não teria nenhuma renda, não teria nada. Então, também não senti paz de passar essa estação fora para ressignificar. Eu falei, não, eu vou seguir um passo cada vez. Aí eu senti um desejo no coração. Falei, cara, eu quero pelo menos fazer uma viagem e sentar com alguns homens de Deus. Ouvi o que os homens de Deus estão falando. Me deu muita fome, sabe? E, enfim, o resultado foi que eu recebi muitas palavras proféticas, depois testificaram no meu coração, que essa obra que eu ia começar seria um ministério independente. Porque no início eu pensei sobre, será que eu vou acabar me associando com alguém e vou acabar vivendo aqui em Goiânia uma bandeira congregacional ou denominacional que já existe de outro lugar? Mas não. Deus usou, de fato, profetas para testificar. E quando eu saí do ministério e anunciei que eu ia começar um trabalho, um grupo de pessoas me procuraram, né? E me procuraram de maneira individual, um por um. Falei, pastor, eu sinto de Deus em estar com você nessa empreitada. Um por um. Sente aqui, sente ali, aquela coisa toda, né? E quando eu falei para esse grupo que eu senti que Deus estava nos chamando para começar o ministério do zero, houve um testificar em todos que estavam comigo. Que maneiro. Todos se alegraram. Então todo mundo que veio naquela vibe de nós vamos construir. O que? Nós ainda não sabemos. Que maneiro. E aí dentro desse contexto, final de 2020 então, começo as reuniões com essa turma que sentiu de Deus estar comigo. A gente começava literalmente locando espaços
só no domingo, montava uma estrutura, alugava som, alugava cadeira, alugava as cadeirinhas plásticas brancas, alugava o som, alugava o espaço, tirava a oferta para pagar. Pra e pagar o negócio. E vambora. E começou. Meio da pandemia, quando estamos em março de 2020, lockdown de novo. E aí a gente fez live de Instagram, porque eu não tinha equipamento, tinha nada. Então live de Instagram mesmo, celular e tal. Continuei tocando a coisa por live de Instagram. Quando foi em abril de 21, quando volta do lockdown, aí dentro de todo um contexto, aí Deus já tinha direcionado o nome, Emaús, a visão, nós temos um slogan de visão. E aí então em abril... Qual é o slogan? Somos uma família que prioriza o relacionamento com Jesus, que acredita na soberania da palavra e que influencia a sociedade através do poder do Espírito Santo. Esse foi o slogan que Deus nos deu para ser o corpo ali, para ser a base. E dentro de um contexto, Deus também nos deu o nome Emaús, que carrega nele também, obviamente por toda a história dos discípulos caminhando rumo a Emaús, algumas virtudes, que é aquilo que Deus queria gerar através de nós. Então a igreja Emaús nasce em abril de 21. E aí eu continuei fazendo cultos em espaços locados apenas para o domingo. Para que até então o Senhor depois, né, nos concedeu um lugar, que a gente fechou um aluguel, né, de 3 anos, que é onde nós estamos hoje. Legal. E aí a obra tem agora tomado novas proporções pela graça de Deus. Mas o mais louco nesse contexto foi isso, de ouvir o Espírito e caminhar. Então, por exemplo, até hoje eu vivo assim, existem algumas coisas que a gente já veio definindo. Então, eu fiz meu primeiro evento para membresia da igreja, chamado Cultura Emaús, em agosto desse ano, aonde eu lancei a confissão de fé da igreja. Nós escrevemos a confissão de fé e etc. Então agora a gente vem fechando o que o Espírito Santo vai direcionando. E assim, embora nós somos um ministério independente, está sendo costurado pelo Senhor nesses dias, inclusive, uma associação nossa a uma família de igrejas. Que bacana. Eu ainda não posso falar aqui porque nós ainda estamos costurando. Na hora que apagar as câmeras ele fala, aí depois ele... É porque ainda não está oficializado, legal, né? E quando a gente oficializar, primeiro a gente vai oficializar para a igreja. Claro. Porque eu acredito em fazer parte de uma família de igrejas. Então, mesmo sendo um ministério independente, eu vou ter uma cobertura apostólica. Eu achei muito massa uma frase tua, acho que tá no teu Instagram, que fala que apenas uma igreja unida vai poder ser para uma nação dividida. Cara, é isso, mano. Ontem à noite eu conversava isso no grupo de convívio. Cristo nos dá essa resposta falando sobre quando dizem que ele estava expulsando demônios com o espírito de Beelzebul. Aí ele fala assim, como é que um reino pode subsistir, pode vencer, se ele tá dividido entre si? Sim. E a gente não pega isso pra nós, porque eu consigo perceber isso acontecendo na igreja hoje, mano. Sim. O irmão da denominação do lado virou um inimigo meu. E cara, e se eu te contar em qual contexto que Deus me inspirou isso, você não acredita? Primeiro assim, eu já tinha ouvido essa frase, uma vez eu ouvi ela do... Cara, de quem que eu ouvi essa frase? Agora eu esqueci de quem que eu ouvi. Eu ouvi algo semelhante e tudo mais. Eu tô fazendo um estudo com a igreja do livro de Números. Esse é o 3º estudo que eu faço. Quando eu comecei a igreja, antes de começar em Emaús, quando eu comecei com esse grupo de irmãos que iriam abrir a igreja comigo, eu comecei um estudo com eles de Atos. Estudamos Atos na ocasião. Enfim, a igreja primitiva, etc. Depois, no final do ano passado, a gente já era Emaús, né? Deus já tinha dado várias direções, nós estudamos o livro de Gênesis. Agora, nós estamos estudando o livro de Números. Deus me deu uma direção de fazer isso, porque se você pega a história do livro de Números, você está falando daquele povo que saiu do Egito, né? Que o Senhor o salvou, etc., mas que está caminhando para a terra prometida. Então, hoje, para nós, a edificação dessa obra local é uma promessa de Deus para nós. É algo que Deus tinha para nós como uma promessa e nós estamos em obediência. E nesse contexto, o Espírito Santo falou, cara, então vai lá e tira os princípios espirituais do livro de Números, os princípios espirituais que precisam
haver no coração de vocês. E até para vocês não cometerem o erro que aqueles irmãos cometeram, porque a caminhada era para durar 40 dias, durou 40 anos, porque eles ficavam andando em círculos, né? Porque ficavam murmurando, lembrando dos pepinos do Egito, aquela coisa toda, né? Meu Deus do céu. Enfim, dentro desse contexto, aí começa Números capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o censo. Porque é o seguinte, meu amigo, se você vai pra batalha, você precisa saber com quem que você pode contar. Esses dias eu tava conversando com o pastor Teófilo Hayashi, o Theo Hayashi do Dunamis, né? E ele falou, cara, nós estamos precisando de viver no cristianismo brasileiro o avivamento de Gideão, cara. Tipo assim, não é sobre a quantidade. Até porque eu acredito que hoje a gente tem muita quantidade, porque tanto a nação quanto até a cidade de Goiânia foi muito evangelizada. Mas agora nós estamos no processo de discipular a nação. Dentro desse contexto, então, para minha comunidade local, eu falei, cara, eu sinto que Deus está nos chamando o seguinte, precisamos saber quem tá aqui. Porque você tem muita gente, igreja nova, que vai, visita, namora, aquela coisa toda, mas eu preciso contar com quem Deus mandou. Fala, cara, eu tô aqui porque Deus mandou. Eu falo, cara, eu não quero que ninguém venha por causa de mim. Se você vier por causa de mim, você sai por causa de mim. Mas você tem que estar aqui por um chamado divino. E também no dia que Deus mandar você ir para outro lugar, tá abençoado, glória a Deus, vai, meu Deus do céu. Vambora, porque nós estamos indo todos pro mesmo lugar. Isso. Vamos lá, Números 2. O censo foi levantado no capítulo 1. E aí agora vai entrar no que você soltou aqui na sua fala. Números capítulo 2 tem algo que aí foi onde eu escrevi aquele texto. Na realidade, um irmão retirou aquele texto da pregação que eu fiz de Números capítulo 2, que fala o seguinte, cara, que as tribos precisavam ser ordenadas no acampamento. Então você tinha 12 tribos, a arca ia no meio, e você tinha então 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Por quê? Porque das 12 tribos, eles se separavam em 4 grupos de 3 tribos. Tinha as tribos líderes, e tinha outras 2 tribos junto com cada tribo líder. Não vou falar sobre isso, porque não é um assunto, mas aí o ponto... No outro episódio que a gente vai gravar. No outro episódio, que é forte, tem muita revelação aí. Mas uma coisa poderosa é que aí o Espírito Santo tá falando, cara, se você perceber, as diferenças denominacionais nada mais são do que tribos no meio do povo. Ou seja, não tem problema, porque tem muita gente que acha que a unidade está em todos serem iguais. A unidade não é a mesa dos iguais. A unidade é a comunhão dos diferentes. Isso. Então, ou seja, cada tribo vai ter um aspecto. E cada tribo vai ter um lugar. Então... E um papel. E uma bandeira diferente, um estandarte diferente. Né? O Ruben era o estandarte do homem, Judá era o estandarte do leão, enfim, Dan da águia, enfim. E qual é o ponto? O ponto é que, mas no final, são só um povo. Então, ou seja, cara, nós, como corpo de Cristo, como reino de Deus, como igreja, nós precisamos de entender isso. Existem tribos diferentes. Eu não preciso de esperar que a sua tribo seja igual à minha. Eu não preciso de idealizar que a nossa unidade é todo mundo ter uma uniformidade semelhante. Não é sobre isso. Mas é que mesmo com os aspectos que nos diferenciam, todos nós temos um entendimento. Nós somos um único povo. Fantástico. Então, ou seja, nós precisamos ser um, cara. É isso. Porque aí eu posso sentar aqui com você, me alegrar, brindar de água, me alegrar, cara. Então, eu acredito que a nossa nação tá dividida. E eu acho que somente uma igreja unida vai ser voz para uma nação dividida. A igreja tem que estar unida na missão, naquilo que nos, de fato, faz sermos um. Isso. E Jesus mesmo falou, né? Qual que é a maior estratégia de evangelismo? Você sabe que nós estamos aqui, usando tudo quanto é estratégia que a gente tem. Isso aqui é maravilhoso. Até pela proposta do DRP, que tem uma proposta já disruptiva. Então, muitas vezes, eu acredito que vocês vão captar um público que nem é cristão, por intermédio dos convidados que vocês terão. Mas o fato é que aí, é igual você falou, na hora que puxa um assunto, puxa outro, Deus vai liberar uma porção através da boca de vocês e alguém vai ser alcançado. É isso. Nós estamos na internet, estamos em tudo quanto é lugar. Né? E nós que amamos o Senhor, a gente senta para falar, e aí, o que nós vamos fazer para evangelizar? Glória a Deus. O que Jesus falou? O dia que vocês for um, o mundo vai conhecer. Isso.
Então, É. a maior estratégia é a unidade da simples igreja. E a gente tá complicando, E não? eu acho louco que tanto o Vilela, eu já vi também o pastor Luiz. O Vilela é um monstro. Eu já vi também o pastor Luiz falando muito sobre isso. Poderoso. É que assim, uma creche não tem o poder de transformação de um adulto, né? 1000 crianças não têm o poder de transformação de um adulto. A questão é que, no caso, eu que trabalho com formação pastoral já há alguns anos, né? Eu trabalho, né, nessa parte de formar pastores. Cara, é incrível porque tem uma geração gigante de meninos brigando pelo seu brinquedo no parquinho. É uma geração de menino que está brigando pelo seu brinquedo no parquinho, esquecendo que, na verdade, se eles tivessem a maturidade que deveriam ter como um adulto, eles teriam um poder de transformação enorme. Sim. Mas parece que a gente está vivendo no meio de uma creche gigante, né? E assim, então, cara, é o que eu tenho observado. Observando como Deus tem levantado alguns homens como você e outros mais, e a gente aqui engateando para aprender um pouco com essa galera aí que está arrebentando, né? Cara. Precisa da unidade. Amém. Porque o contexto de que eu vim de Brasília, eu era lá do FAD, aí chega aqui em Goiânia, eu comecei a observar algumas diferenças. Até eu falo que eu conheço seu pai, porque eu conheço ele, acho que ele nem lembra de mim. Mas quando eu cheguei, eu vim de Brasília, o FAD falou para mim procurar o Aloysio na videira. Que legal. E quando eu cheguei lá, que eu fui procurar alguém para conversar, o primeiro que me atendeu foi teu pai. Que legal. Cara. Aí ele já pegou, me abraçou, cumprimentou, falei, eu tô vindo lá de Brasília, pastor FAD e tal. Ele falou, não, vou te colocar em contato com o pastor e tal. O resultado a gente não vai falar não, certo. Mas ele me recebeu muitíssimo bem, então foi muito bom e tal. Que legal. Então assim, mas quando eu comecei a andar aqui em Goiânia, eu comecei a observar, cara, tem muito cristão, tem muito pastor, tem muita igreja, mas eu sempre sentia a falta da unidade. A falta da unidade. Você acredita que uma das pautas que eu tenho conversado até com o Vilela em si e com outros amigos que eu tenho, porque olha que loucura, né? Vocês me contaram que fazem parte da Mevan, aqui de Goiânia, e a Mevan nasceu mais ou menos na mesma época da Emaús. E eu tenho percebido que, pela soberania divina, Deus tem levantado novos ministérios, novos pastores aqui na cidade, e o nosso desejo, cara, é viver uma unidade entre nós pastores. É isso. Sim. Então, e isso é muito poderoso, porque isso vai acabar influenciando a igreja goianiense. E a sociedade. Cara, com certeza. Porque aí vem para aquilo que a gente estava né? conversando. A consequência. Então, eu tenho, assim, falo isso do fundo do meu coração, a revelação disso, e isso me traz para uma posição de responsabilidade que, no que tange a mim, eu quero poder trabalhar em prol da unidade do cristianismo goianiense. Amém. Da unidade do cristianismo brasileiro. Porque isso que você falou faz muito sentido para mim. Cara, o Vilela tem uma frase que eu acho loucura, que ele fala, cara, Jesus, você falou algo muito parecido, eu até achei que você ia usar o que ele falou. Falou assim, Jesus não tem uma namorada em cada bairro, Jesus tem uma noiva. São várias concubinas espalhadas, ele tem uma noiva. Não, posso contar uma curiosidade pra vocês? Sabe qual foi que eu falei que... Sabe qual é a igreja que eles vão se juntar? É a nossa. Pronto, tá dito, gente, isso. Eu ia te contar o seguinte, cara. A gente tava conversando aqui em off, né? Que a igreja de vocês, a Mevan, tá mudando de local. Esse local que vocês vão é o local que eu aluguei no dia que a igreja Emaús nasceu. O local que a Mevan de Goiânia vai ser o local onde Emaús nasceu. Olha só. O culto que a gente fez inaugurando a igreja Emaús foi lá. Olha que maneiro, cara. Você sabe que nesse contexto, enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei, agora eu não vou me recordar qual é o rei, mas ele é jovem. E aí ele chama os seus amigos jovens também Não, ele primeiro vai aos anciãos e aí o povo pede pra ele. Eu tô falando isso lá já... caramba, não sei onde é que eu tô. Enfim. E aí ele vai para os anciãos e aí os anciãos viram pra ele e falam assim, o povo tá pedindo pra você não pesar tanta mão nos impostos. Você tá falando de Roboão. Roboão. Eu tava com Jeroboão, mas porque é o seguinte, Roboão é filho de Salomão. Isso. E aí o povo tava reclamando que a alíquota de impostos estava muito alta. E esses anciãos,
a história diz que eram até os conselheiros de Salomão. Isso. Aí você imagina a sabedoria desses caras, porque eles eram conselheiros do homem mais sábio. Mano, você é doido. Aí ele decidiu não ouvir os anciãos. E faz o quê? E foi ouvir os parça. Mano, os parça mete ele na merda, mano. Eu lembrei disso, enquanto vocês estavam falando, me trouxe à mente isso. E aí o que acontece? Qual é o fruto? Porque a divisão da nação. Eu quero terminar num ponto que eu quero te ouvir a respeito disso. Qual é o fruto de quando ele ouve os parça e fala com a nação? Os caras falam assim, mano, você fica com o teu povo, nós vamos embora pro norte. Você citou Jeroboão. Jeroboão era um dos líderes do exército e ele lidera o movimento separatista. Exatamente. Por isso que aí na separação, Jeroboão se torna o primeiro rei do Reino do Norte. Aí eles vão embora pro norte. E você volta a separar aquilo que Davi tinha conseguido unir. E você sabe que das 12 tribos, 10 foram embora. 10 foram embora. Acabou com tudo. Mano, eu fico pensando assim, ó. Eu tenho 33 anos, você tem 31, o Marcão tá com 39. Hoje as gerações estão mais distantes, mas nós fazemos parte basicamente da mesma geração. Mesma década. A mesma década. Na verdade, na nossa época, uma geração era mais ou menos uma década. Hoje em dia, uma geração, acho que são 2 anos e meio, se eu não me engano, tá? Tá em volta disso. Enfim. E qual é o grande lance que eu percebo hoje em dia? A galera tá preferindo... E eu tô falando isso principalmente do meio cristão, tá? A galera tá preferindo o conselho dos parça, mano. Que tu tem pra dizer a respeito disso, mano? O que você tá falando já é o principal alerta para nós termos como responsabilidade entender que nós precisamos ouvir aqueles que vieram antes. Isso. Cara, eu amo uma frase. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui começar o ministério, por que eu fiz essa viagem? Eu falei, eu preciso de ouvir pastores que fizeram aquilo que eu vou fazer. Eu preciso de ouvir pessoas que passaram por isso que eu estou passando. E eu ouvi uma frase uma vez, cara, que mexeu comigo. E eu até repito ela. Que diz que quem não honra e respeita a história não é digno de escrevê-la. Então, ou seja, cara... Quem cessa de ensinar... Não, quem cessa de aprender... Cessa de ensinar. É isso. Então, isso é muito forte. Então, por exemplo, nós precisamos de ouvir aqueles que vieram antes de nós. Porque é uma questão de continuidade. Você citou que o pastor Paulo Borges Jr., né? E eu até te contei que ele ministrou lá na nossa igreja recentemente, porque eu senti de convidar uma pessoa que simbolizava um pastor na cidade de Goiânia de uma outra geração. Maneiro. E, cara, foi muito legal. Enfim, a gente perceber, eu até acredito que sempre o mover de Deus está ligado, sempre avivamento está ligado com sinergia geracional. Que é o coração dos pais sendo convertido aos filhos e etc. E é por isso que aí muita coisa acontece, porque dentro dessa mesa que o cara, ao invés de só pegar o conselho com parça, vai pegar com o ancião, rola esse mover do coração tá interligado. Aí por isso que o que acontece? Acontece coisas que naturalmente não acontecem. Que é o seguinte, o velho sonha e o jovem tem visão. Isso. Porque olha aqui, o jovem, ele tem como característica não ter visão. Por quê? Porque o jovem é imediatista. O jovem não tem a visão alargada. O jovem, ele fala de ano, ele não fala de década. O jovem está preocupado com aqui e com agora, geração fast food. Por outro lado, o velho é aquele que ele olha para trás e ele sempre tem uma tendência de supervalorizar o que ficou e subestimar o que há de vir. Essa é uma característica. Aí, ou seja, ele deixa de sonhar, porque ele fala assim, não, já fiz muita coisa, aquela coisa, já passou. Mas nessa mesa, do mais velho com o mais novo, com essa troca aonde a sabedoria do mais experiente é destilada pro mais jovem e a energia e o vigor do mais jovem revigora o mais velho, o mais novo tem visão e o mais velho sonha. Cara, isso é poderoso. É por isso que eu amo o tempo que eu passei na Sal da Terra, que é o princípio da mesa. Sim. Né? E nesse princípio da mesa, nesse princípio de paternidade, que mesmo eu sendo mais velho ou mesmo ele sendo mais novo, eu olho para ele
que é mais novo do que eu e tenho esse respeito de alguém que tem algo para me oferecer. Aí é humildade. Sim, e vice-versa. Isso é difícil também. Agora, As duas coisas são difíceis. agora, a maior preocupação que eu tenho hoje, com a gente tendo tão forte esse conceito de mesa, é porque é o seguinte, nós sabemos da mesa, Deus tem colocado pessoas como vocês à mesa, mas é da gente não pegar essa mesa e transformar ela num clube. Num clube Boa. dos caras. Boa. Saca? Sim. Tipo assim, porque... Fechar fechar a mesa. A gente virou o clube dos salvos. Sim, porque se você, como um cara que tá aqui, não trouxer pessoas pequenas, entre aspas, sim, né? Sim. Que tá junto contigo, não puxar pessoas para ser uma outra geração na Emaús, Sim. porque a Emaús não pode ter um significado em si Sim. mesmo. Entendi. Assim como o Mevan, como outras igrejas. Onde sempre eu falo, cara, a gente precisa preocupar, até pelo trabalho que eu faço com os pastores, de, tipo assim, trazer discípulos, né? Realmente trazer pessoas para perto, ensinar para eles como é que é sentar à mesa, ao invés da minha preocupação como quem tá na mesa, é estar feliz porque eu tô numa mesa cheia de cara. Os caras. A todo tempo nós temos que dar e receber, dar e receber, dar e receber, o tempo todo. Precisamos de estar conectado com alguém que nós vamos estar recebendo e precisamos estar conectado com alguém que nós vamos estar dando. Uhum. Isso é muito forte. Você sabe que eu falo que existem... Vou repetir isso, né? Eu falo que existem basicamente três níveis de influência e que todo mundo tá, você querendo ou não. Você sempre, o tempo inteiro está caminhando com alguém. Existem pastores que estão caminhando junto contigo hoje, que vocês estão caminhando para a mesma direção. Paulo, Barnabé, Timóteo. Tá ligado? Os caras estavam ali. É mas aí, Paulo e Timóteo... É porque eu ia citar que, tipo assim, todo mundo tem que ter um Paulo... E todo mundo tem que ter um Barnabé e todo mundo tem que ter um Timóteo. É isso. Você Sim. sempre tá influenciando alguém, você sempre tá sendo influenciado, você sempre tá caminhando com alguém. Isso. Entendeu? E em relação a essa questão que vocês estão falando da temporalidade, eu costumo dizer que se nós estamos fazendo uma teologia que é mãe de uma geração, ou que é filha de uma geração, na próxima geração essa teologia necessariamente é órfã. Então, a minha teologia, ela precisa ser uma teologia que perpassa. Sim. E por que eu tô dizendo isso? Porque ontem à noite eu também conversava com esses jovens, porque alguns deles estavam manifestando ali as preocupações em relação a guerras espirituais que estão começando a se apresentar pra eles e tal. E tipo, como é que a gente faz e tal? Caramba, não passava por isso, tô passando agora e tal. Eu falei assim, sabe qual é o grande lance, mano? É que nós estamos chegando na idade que os nossos pais tiveram. Uhum. E o que isso quer dizer? De que agora nós estamos nos tornando pais de uma geração. Sim. A gente está próximo disso. Você já tem 2 filhas. Uhum. Daqui a 15 anos, cara, a tua filha tá com... 5. A mais 5. velha tá com 20. Cara, Tá perto daqui de casar. Tu tá entendendo, no mano? contexto cristão. Com 20 anos, mano. Daqui a 15 anos. Loucura. Tu Passa vai muito estar rápido. Mano, tu vai estar com 46 anos, mano. É. Com 46 anos, mano. 46 anos eu quero estar pegando onda ainda, brother. Sim. E fazendo meu triatlon Jogando muito futevôlei. firme. Jogando futevôlei e tal. Eu quero tá. E aí, se você for pensar, 15 anos é ali, cara. É ali. E assim, ó, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que por vezes nós não estamos nos percebendo de que a nossa hora tá chegando. Cara, loucura. De que a gente daqui a pouco vai ser pai de uma geração. E se eu não receber dos nossos pais hoje como é ser pai de uma geração, Sim. na hora que eu for, eu não sei como cuidar. Sim. É isso. Entendeu? É isso. Eu não sei como ser pai de um filho. Eu me lembro que esse foi talvez na verdade não, foi o segundo sentimento que eu tive com meu filho, assim. O primeiro sentimento que eu tive quando o Isaac nasceu foi que, me desculpem as mães, porque ser mãe é um negócio que a gente nunca vai entender o que é, mas a mãe nunca vai saber o que é o filho reconhecer a voz do pai, porque fisiologicamente ele não consegue reconhecer a voz da mãe. Porque a voz da mãe é embolada com relação ao som corporal da mãe. O Isaac reconheceu a minha voz. Não do pai, ele não sabia que era do pai, mas ele parou de chorar e ficou procurando com o olho uma voz que ele reconhecia. Então, naquele momento, Cristo me invadiu dentro da sala de parto. Ele falou assim como ele reconheceu a sua voz, você tem que reconhecer a minha. Amém. E o segundo sentimento que eu tive foi quando eu peguei meu filho ali, a Mariane vindo pro quarto, ainda meio grogue do parto e tal. Eu olhei para o meu filho, comecei a chorar e eu falei assim, Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor vai precisar me ensinar a ser pai.
E aí, como é que a gente ensina, então? Cara, e aí eu tenho um pai, mano. Não apenas Deus, Sim, mas sim. o meu pai, Jorge Carlos Barra, é o cara, mano. Eu falo O do meu velhinho, também, o velhinho cara. do bigode, mano. E aí eu falo pra ele, eu falo assim, você sacaneou, mano, a gente. Porque tu botou um sarrafo aqui Nível em cima, lá em mano. cima, né? Você é doido. Cara, no meu caso, sabe uma coisa que eu falo pro meu pai? Sobre isso que você acabou de falar? Tem muita gente que tem dificuldade de entender o amor de Deus ou de entender a figura divina como uma figura paterna pela ausência de referencial que ele teve na figura paterna. E eu falo, meu pai, pai, no meu caso, eu quero dizer pro senhor que o seu relacionamento comigo foi uma pregação do evangelho. É isso. Porque se eu ouço que Deus é pai e tudo o amor que você teve e tem por mim, eu falo, cara, que isso, cara? Eu falo pro meu pai, pai, o senhor pra mim é um, entenda a expressão, tipo, né? Assim como você tem vários tipos na palavra de Deus. Foi um tipo do amor divino. Porque tem muita gente, como eu mencionei aqui, que ele tem a dificuldade de reconhecer Deus como pai por causa do relacionamento com o pai. E no meu caso, pra mim, foi até mais fácil eu ter essa revelação da paternidade divina pelo pai na terra que eu tive. É isso. Só que isso gera em mim hoje uma responsabilidade com as minhas filhas. É. Cara, eu quero ser esse Cê é instrumento doido? de Deus Meu irmão. para as minhas filhas, do tanto que meu pai foi um instrumento de Deus para mim, cara. Mas então me ajuda com a resposta. Como ensinar para aqueles que não teve e não tem uma figura paterna como, né, nós tivemos? Boa. Como ensinar eles a ser pai de uma geração? Cara, Tanto os seus sim, filhos sim, biológicos sim. quanto os seus filhos na fé. Eu vou te falar uma coisa, cara. Algumas pessoas acham que não seria possível você ser usado por algo que talvez você não teve a experiência. Que seria como se fosse isso. Primeiro que eu costumo brincar o seguinte, Jesus ensinou sobre casamento, mas ele nunca foi casado. Inteligente. Tem um ponto que, assim, primeiro que nós precisamos de aprender princípios. Porque até mais forte do que o ensino daquilo que eu posso fazer é o princípio correto. E é claro que eu preciso não ser hipócrita, porque o hipócrita é aquele que não vive aquilo que fala. Isso é hipócrita. Mas o meu desafio não é moldar os meus princípios com base na minha experiência, mas é o contrário. É moldar as minhas atitudes com base nos princípios. Mas respondendo a sua pergunta, eu falo o seguinte. Eu sou Isaac, meu pai é Abraão. Então, por exemplo, eu recebi muita herança. Mas essa pessoa que você falou, e essa pessoa que não receber a sua herança, então ela não tem um chamado de Isaac. Ela tem um chamado de Abraão. O meu chamado e o seu é um chamado de Isaac. Porque como você colocou o sarrafo lá em cima, aquela coisa. O mesmo Deus que me capacita para que eu seja um Isaac e dê continuidade à obra que meu pai começou, é o mesmo Deus que vai capacitar aquele que não recebeu nada, mas vai ter que gerar. Uau. Então, o Deus de Isaac é o Deus de Abraão. Então, eu acho que algumas pessoas, elas têm a incumbência de viverem como Isaac, mas essa que você se referiu é uma pessoa que tem a incumbência de falar, Senhor, o Senhor vai ter que me capacitar porque eu vou ser Abraão. O Isaac, ele vai desentulhar os poços que o seu pai cavou. Mas o Abraão, ele vai cavar um poço em um lugar que nunca foi cavado. Amém. Então, você sabe que eu pastorei jovens por muito tempo, né? E sabe, um dia Deus me deu uma palavra de conforto a um jovem que estava naquele processo de casamento e tinha alguns sonhos no coração, mas que ele não tinha condição financeira para realizar. E aí eu falei, cara, da onde que eu vou dar uma palavra de encorajamento? Porque é o casamento, o cara tá sonhando, a moça tá sonhando. E só que eles não têm dinheiro. Mas você acredita que eu senti algo e o Espírito Santo me deu uma palavra, falei para eles, eu falei, sabe o que Deus acabou de falar comigo? Enxuga essa lágrima e se alegre. Porque Deus manda te dizer que a sua filha vai ter tudo isso que você está sonhando. Porque no seu caso, talvez, hoje, você não tenha realidade para viver isso. Mas eu quero te contar, a partir de você, a história vai mudar. A partir de você, a próxima geração, a sua filha vai ter tudo que você não tem. Aí, ou seja, eu tirei ela do lugar do desespero, da insegurança, da murmuração, da falta de esperança, e eu coloquei ela na posição de alguém que ia gerar algo que não tinha. Então, você vai gerar.
Enxuga a lágrima, vamos lá, porque agora ó, o cronômetro tá rodando. A cada dia que passa é menos um dia para aquilo que você vai gerar para deixar para sua filha. E aí ela já sonhou, eu falei, eu vou te contar uma coisa. Você vai se alegrar muito no seu casamento, mas no dia que você estiver lá no casamento da sua filha, você vai chorar mais que você tá chorando hoje. Você vai falar que Deus é com você. Chorar de alegria, né? Você sabe que isso é algo que Deus tem gerado tem o quê? Mais ou menos uns 6 meses, Newton, que eu falo sobre essa questão de geração? Por aí, né? Tem mais ou menos uns 6 meses a um ano que Deus me deu essa palavra de que eu quero que nós funcionemos como uma pista para que os nossos filhos possam voar naquilo que a gente andou. Amém. Deus começa algo em Abraão, ele solidifica isso em Isaac, mas é apenas Jacó que muda de nome, sabe? Eu quero muito que a próxima geração seja a geração que mude de nome. Uau. Que eles se tornem um povo. Amém. E não uma pessoa. Amém. Então, é isso. Poderoso. Eu quero... Mano, eu tenho andado dentro e em cima, debruçado sobre esse entendimento. Não, tá aqui. Deixa eu chegar no momento DRP. Bicho, Depois de tudo não que a tô gente... preparado pra esse momento. Na real, eles me mano, contaram na hora que eu cheguei aqui o que era esse momento. Você é doido, mano. Na verdade, eu acho que a conversa foi todo um momento disruptivo. Mas cara. por que eu digo isso? Porque o que é o momento DRP? O momento DRP é daqui a pouco eu e você e Marcão não vamos estar mais aqui. O Senhor vai nos levar para Ele, e se Ele não nos der a graça de ver a vinda dEle em vida, a gente vai ter que deixar isso aqui tudo para a próxima geração. O que é algo disruptivo que você quer deixar e que você vai ser lembrado por isso? Eles tinham me dado uma dica aqui, que eu podia falar que a zebra não era... Branco e preto é preto e branco. Não era branco e preto, é preto e branco. Eles falaram que eu podia falar que não faz mal ouvir áudio no YouTube no 2.0. Isso tudo foi em off. Mas, cara, eu vou dizer algo. O que eu quero deixar aqui nesse momento da RP é o seguinte. Que muitas vezes aquilo que você acha que precisa não é o que você precisa. E você descobrir aquilo que verdadeiramente você precisa, não a partir da sua mentalidade natural, mas a partir da vontade de Deus, você vai destravar a maior chave para viver os milagres de Deus. Por exemplo, Jesus pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? Aí eu te faço uma pergunta. Por que Jesus perguntou isso, tendo em vista que o cara já era cego? Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, elas não sabem o que verdadeiramente elas precisam. Então, aquilo que parece óbvio, na realidade carrega em si um peso muito grande. É como se fosse o seguinte, cara, imagina se ele pede por uma roupa. Imagina se ele pede por uma casa. Né? Na época não tinha carro. Imagina se ele pede por um jumento, ou no nosso contexto, carro. Tem muita gente pedindo coisas, quando na realidade precisa de receber a visão. Uau. Sabe por quê? Em outras palavras, graças a Deus que aquele cego entendeu que a maior necessidade dele não era os bens, ou não era os recursos, mas que a maior necessidade dele era a visão. E ele entendeu, porque ele falou, eu quero ver. Porque, em outras palavras, se você tem a visão, beleza, agora você pode trabalhar para comprar sua casa. Você pode trabalhar para... Cara, isso eu acho muito disruptivo, porque eu acredito que nós estamos vivendo uma geração que consegue facilmente pontuar alguma coisa supérflua que está faltando, quando na realidade não entendeu qual é a sua maior necessidade. E a identificação daquela necessidade que você tem, que parece que para alguns é óbvia, mas no seu coração poderia ser secundária, é o ponto de virada da vida. Aquele cara nunca mais foi o mesmo, porque ele viu. Agora é o seguinte, as demais coisas
lhes serão acrescentadas. Nós precisamos de entender. Jesus nos faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? É interessante que nessa pergunta você tem um ponto que Jesus, ele é tão gracioso que ele nos entrega uma promessa. Que é a promessa de que ele mesmo se compromete com aquilo que ele fará e ele não terceiriza para ninguém a obra que ele faz na nossa vida. Porque Jesus falou, o que queres que eu faça por você? Uau! E aí dentro disso também, um outro ponto dentro dessa pergunta de Jesus, o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Ou seja, tem muita gente que acha que o meu casamento vai mudar no dia que Deus transformar meu cônjuge. Mas Jesus falou que te. Ou seja, o milagre na sua vida não começa quando algo ao seu redor ser transformado. Sim, o milagre na sua vida começa quando você for transformado. Massa. Uau. Então, não sei, mas eu senti isso no meu coração. Muito bom. Porque eu acho que isso é um pouco disruptivo. Muitas vezes a gente fica olhando para o lado, achando que falta alguma coisa em outra pessoa, em outro lugar, quando na realidade, se eu parar para entender que às vezes eu tenho uma necessidade central, que é por isso que Salomão foi disruptivo, porque quando ele teve tudo à disposição, ele pediu a sabedoria. Porque ele entendeu que a sabedoria poderia dar todas essas demais coisas secundárias. E eu acho que isso é muito disruptivo, porque nós vivemos a geração do drive-thru. Eu tô com fome, eu passo, eu quero pegar meu Big Mac, eu quero vazar. Tipo assim, a gente vive a geração que quer suprir a necessidade mais supérflua, quando na realidade nós precisamos de caminhar para o bem mais precioso. Então, por exemplo, graças a Deus que Pedro e João, quando eles estavam na porta do templo chamado Formosa, em Atos capítulo 3, quando aquele homem pediu aquela esmola, aquele coxo que nunca tinha andado, na hora eles foram disruptivos, porque eles poderiam ter dito não, porque eles não tinham esmola. Mas eles lembraram que eles tinham outra coisa que era maior do que a esmola, então é isso. Tá, mano. Isso é porque a gente pegou ele de surpresa, hein, macho? Se prepara. Meu Deus do céu, se a gente... Tá maluco? Se a gente prepara o cara antes de vir, por isso que a gente gosta de pegar as pessoas de surpresa. Cara, eu quero te agradecer. Que isso. Real, de verdade Gratidão mesmo. é minha, de tá coração, maluco. galera. De coração. Assim, isso tudo o que aconteceu aqui é o que queima no nosso coração desde que nós... Passamos o primeiro pincel nessas paredes aqui. Amém. É que a gente consiga estar à mesa, sentando com pessoas e a gente, de alguma forma, se edificando. Sabe? Se edificando. Queria pedir pra você ir lá embaixo, se ainda não fez isso, curte, comenta. Cara, você tem que jogar isso pro mundo, não é compartilhar, não. Você precisa jogar isso pro mundo. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Marcão, que isso, mano? Eu não tenho a mínima dúvida de que aquilo que Deus fez hoje aqui vai abençoar milhares de pessoas, vai chegar em famílias que estão a um fio e o Senhor vai restabelecer ali a graça dele, a paz, vai entrar salvação na tua casa. Então assista, compartilhe, manda para o máximo de pessoas que você puder. Tudo que eu posso fazer, assim, com um coração tremendo de alegria, pastor, agradecer por tu ter vindo aqui, cara. Obrigado. Gente, eu agradeço o convite de coração e que o Espírito Santo possa conduzi-los nas pessoas que vocês vão chamar. Amém. Amém. Eu sinto de dizer algo para vocês. Orem antes de fazer convites. Porque às vezes pode ser que a gente traça muitos planos e não está errado traçar planos. Porque a palavra de Deus fala, cabe ao homem fazer planos. Lucas 14, quem antes de construir uma torre não se assenta para calcular. Mas no mesmo contexto que fala, cabe ao homem fazer planos, diz que a resposta certa vem do Senhor. Eu quero profetizar sobre esse podcast. Amém. Que vocês farão os planos que vocês precisam de fazer. Mas Deus vai vir com a resposta certa. Talvez Deus vai trazer pessoas por intermédio de coisas loucas que vão surgir, que talvez vocês não imaginariam que convidariam. Mas que Deus vai estar por detrás nisso, cara. Então que vocês possam ser guiados pelo Espírito nesse projeto. Que esse projeto possa abençoar literalmente. E eu acredito que com isso que vocês carregam, de uma maneira disruptiva, vocês vão alcançar pessoas por conta de uma linguagem, de uma proposta que se fosse talvez de outro viés, elas não seriam alcançadas. O Senhor é com vocês. Valeu.
Tá maluco. Tamo junto. Muito bom. Valeu, Obrigado. cara. Obrigado.